FWC Family Camp 2022, live from Family Worship Center in Baton Rouge, Louisiana. This service is broadcast live worldwide on Sun Life TV, Sun Life Radio, Facebook Live, and on the SBN Now app. Let's go live to Family Worship Center as this service begins. I said that we had some church this week, yo. Well, we're all here because we know there's power in the blood of Jesus, and we want to give him thanks and praise this morning. Oh, somebody sang, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes, there is power, power, there's wonder-working power in the blood of the Lamb.
clap my hands. Yes, and I'm gonna stomp my feet. Yes, and I'm gonna shout for joy. Well, come on, everybody, and sing. Oh, yes, we're praising. Church, we're praising the power down. Lord, know that we're praising. Somebody's praising the power down. Yeah. Yes, we're praising. We're praising the power down. We're praising, yeah. Yes, we're praising. One more time, we're not ashamed, no, no. Not ashamed. Well, I'm lifting up His name. We're praising, praising the power down. One more time. Well, I know that I'm gonna clap my hands. Yes, and I'm gonna stomp my feet. Yes, and I'm gonna shout for joy. Well, come on, everybody, and sing. Yes, cause we're praising. Oh, church, we're praising the power down. Yeah, we're praising. That's what we came to do. Yeah, yeah. The power down. Oh, church, we're praising. Yeah, we're praising the power down. Oh, I'm so glad we're praising. Yeah, we're praising one more time. We're not ashamed. We are not ashamed. Well, I'm lifting up His name. Praising, praising the power down. Ah, yeah. Listen now. Well, and would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood. Yes, there's power in the blood. Well, and would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. Well, I know that power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Somebody sing that power, power, wonder-working power in the blood, precious blood of the Lamb. The Holy Lamb. There's power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Well, just one more time. There's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood. In the precious blood of the Lamb. In the precious, precious blood. Precious blood of the Lamb. Hallelujah, Lord. Lord, we thank you for that power this morning. Somebody give Him praise. No matter what you got going on, church, the Lord's got more than enough to cover you. There's no mountain He can't move. Well, He's a mountain mover, and I know that all power's in His hand. My Lord, He's a mountain mover,
when the road gets rocky and my way gets rough. There ain't nobody else I know. Nobody else I know who could bring me through when the times get tough. It can lead me on when hope is gone and bless my very soul. 'Cause he's a mountain mover, and I know that all power's in his hand. Yes, he's a mountain mover, and all heaven and earth are his command. Listen now, Lord, no weapon formed against you shall prosper. So keep going with your head held high. And if you find that your feet they do falter, all you gotta do is seek his face. He'll change your ways, make everything alright. 'Cause he's a mountain mover, and I know that all power's in his hand. He's a mountain mover, and all heaven and earth are his command. Sing it one more time. I know he's a mountain mover, and I know that all power's in his hand. All power's in his hand. He's a mountain mover. Heaven and earth are his command. And I know all power, and I know that all power's in his hands. And I know that all power's in his hands. Just one more time. And I know that all power's in his hands. All power's in his hands. Oh, somebody heard it. Somebody felt it when we sang it. No weapon formed against you shall prosper. You feel that, church? So keep going with your head held high. And if you find that your feet they do falter, well, just seek his face. He'll change your ways and make everything alright. 'Cause he's a mountain mover, and I know that all power's in his hand. Yes, it is. Yes, it is. He's a mountain. He's a mountain mover, and I know all power, and I know that all power's in his hand. Yes, it is, Lord.
Nosso bom dia a todos. Estamos transmitindo para vocês diretamente de Baton Rouge, Louisiana. Você que está assistindo agora, estamos na estrada, estou aqui em Garopaba, improvisando aqui com a internet disponível e também com dificuldade técnica aqui, mas estamos aí, até onde conseguirmos segurar a live. Vamos conversando com vocês e transmitindo este culto diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Continue conosco. Já ouvimos lindos hinos de adoração, de louvor. Agora Gabriel Swaggart faz um chamamento ao povo, falando da importância de estar em comunhão. Diz ele, há uma promessa que vem dos céus. Praia, por favor, continue conosco. Praia, cante. Well, the hand of fear, Lord, it gripped the crowd that day. Oh, that day at Jericho, when the doctor, he sadly said, your daughter's gone. Well, you could feel the parents' heart break. You could hear him cry and moan. You could hear them cry and moan. You see that little girl, she was only 12 years old. Well, somewhere out in the distance, Somewhere in the distance, outlined against the sun, there came a man on a mission from the throne. come on, Randy. They said somebody's coming. Somebody's coming. But what they did not know, there was a promise coming down that dusty road. Come on, church, let's put your hands together right now. There's still a promise coming down that dusty road. There's a promise coming down that dusty road. Todavia, uma promessa que vem em nosso encontro. Healing virtue flow. He holds the He key. holds the key to what you need. Death and hell He will defeat. There's a promise coming down that dusty road. Well, and there's a promise coming down that dusty road. We're from holy hands, healing virtue flows. He holds the key to what you need. Death and hell He will defeat. Yes, there's a promise coming down that dusty road. You see wonder turn to laughter when the Lord
began to speak. He said, your daughter, Come on now. oh, she's not dead. Not dead. She's only asleep. Well, then he turned toward the multitude, and he told them all. He said, you could all just go home. Go home. They heard him say, leave me and death here alone. Well, then he laid his hands upon that child, and he looked dead right in the eye. He said, all power. He said, all power. He said, all power in heaven and earth's been given to me. Then with a voice that sounded like thunder, he hurled death way down sunder. When he said, little girl, won't you rise and be healed? He's still saying that this morning. Jesus coming. Come on, let's sing it now. There's a promise coming down that dusty road. From holy hands to healing virtue flow. He holds the He key. holds the key to what you need. Death and hell he will defeat. There's a promise coming down that dusty road. Pray. Come on, let's sing it now. There's a promise coming down that dusty road. From holy hands, healing virtue flow. He holds the key to what you need. Death and hell he will defeat. Well, there's a promise coming down that dusty road. Yes, there's a promise. There's a promise coming down that dusty road. One more time. There's a promise coming down that dusty My, there's still a promise. Muito bem. Todavia há uma promessa que vem descendo em nosso encontro. Pode tomar seus assentos neste culto. Dá bem-vindo a todos neste serviço, neste domingo de manhã, na campanha familiar. Temos desfrutado de grandes bênçãos. Temos desfrutado. E eu vou pedir a todos vocês que vocês estão convidados para estar conosco no próximo ano, em julho. Essa campanha familiar cristã, você que está nos assistindo deve começar a fazer planos para estar o ano que vem conosco aqui em Baton Rouge, Louisiana, no Centro Familiar de Adoração, campanha familiar cristã. Se você está assistindo pelas redes sociais e televisão, e você também já tem desfrutado muito mais pessoalmente, você desfrutará dessa bênção. Manda graças a cada um de vocês que tem ajudado para que isso se torne possível, para que esse trabalho, que
departamento de transmissão, de áudio, som, salmistas, músicos, e os voluntários, e as mulheres e todos que estão envolvidos nessa grande tarefa tão lindo, um trabalho fenomenal que merece a crédito e nossos aplausos. Estou feliz por isso. Bem, eu tenho alguns anúncios, acabo de receber. Tem um veículo estacionado com... Um carro com motor virando. Alguém deve ser um chave automática e deve ter apertado o motor virando. Assim que assegure-se que se recorda. Pode agora mesmo, para ver quem é. Para que o seu veículo está ligado. Tem esse sistema aqui com chave automática, né? Eles apertam sem querer. Tem que está aqui alguém de Tennessee, são bons amigos que nos acompanham nesse culto. O pastor James Lee, sua esposa Sandy, põe-se de pé, por favor, receba os nossos cumprimentos. Dr. Dupree tem sido um instrumento fundamental que nos ha ajudado a levar avante o seminário de meditação da Palavra de Deus. E quando começamos a discutir e falar do seminário 3 anos atrás com ele, Dr. Fisher, juntamente com ele, senti a importância e a capacidade que ele tem. E eu quero dizer, Dr. Dupree, quanto lhe amamos e quanto somos gratas. Você tem sido uma inspiração para todos nós nesse seminário. Estou tratando de pedir que venham. Se muito para Mata Rouge, que esteja conosco aqui para estar nos ajudando. Será um grande prazer aqui. O Bibliathon começa semana que vem. Teremos algo especial. Estamos em oração pela Bibliathon. E eu creio que teremos grandes resultados se você estiver nos ajudando. Será em agosto de 2022. Como tem sido rápido esse ano. É incrível como tem corrido esse ano. Tem ido muito rápido. Porém, estamos em oração para o Bibliathon. Tem nos dado realmente uma grande responsabilidade para pôr as mãos de pastores, obreiros e mestres nessas nações do terceiro mundo, o lugar onde a Bíblia pode ser levada. São mais de 4 bilhões de Bíblias que estão sendo distribuídas. E não se pode quanto importante isto para as nações. Esse é um esforço de todas as missões, uma das maiores, e nada se pode ser comparado, superado com um trabalho como esse. Graças a vocês que nos ajudam, que têm nos ajudado a levar a Bíblia a esses pastores de distintas nações do mundo. Não se perca nessa visão. Essa noite teremos o reverendo Chiquito. Joseph Larson going to be closing out our estará encerrando a campanha. Estará pregando essa noite. Cada um de vocês serão abençoados. Nós também seremos abençoados. Não perca essa noite às 18 horas. Sei que alguns depois irão embora depois do culto. Estamos orando para que Deus leve de volta a seus respectivos lugares. Vamos agora com coro, Centro Familiar de Oração, salmistas e coro Ressurreição. For a moment things looked hopeless, thought I would not survive.
to tell about it. And I live to testify. Vivo para contar o que Ele tem feito, para dar o meu testemunho. Uma calorosa salva de palmas uma vez mais. Se necessita oração neste momento, quero que venha à frente, crendo que Deus tem a resposta para o seu problema. Ele tocará na sua vida onde você estiver. Nossos ministros estarão aí ungindo com azeite. E eu quero que você creia que Ele pode agora mesmo tocar qual seja que for a sua necessidade. Sabemos que Deus pode ministrar. Enquanto o Robin cantam, venha à frente. E esta é a sua grande oportunidade. E comece a crer agora que Deus pode agora mesmo suprir a sua necessidade. Sim, Ele pode sarar o seu coração. Ele está passando por aqui neste momento. Estenda suas mãos agora. Vamos, comecemos a crer agora mesmo, em nome de Jesus. E Ele encontrará o coração, aquele que está aberto, disponível. Comece a crer para ouvir o clamor do seu coração. Está pronto a ouvir. Ele está passando por aqui agora. Estenda suas mãos para Ele. Comece a crer agora. Coloque a sua fé em ação. Levante suas mãos, coloque a mão no seu peito onde você estiver. Creia na palavra, na santa promessa de Jesus. Ó louvado Deus, grande é o teu poder, ó Pai. Tudo é possível ao que crê. Tudo que pedirmos em seu nome, crendo, haveremos de receber. Tudo é possível ao que crê. E assim seja. Comece a colocar sua fé em ação. Queremos orar por você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Cantemos uma vez mais, por favor, Robin. Estenda suas mãos agora a Ele, por fé. Toque nele. Ele está passando por aqui. Sim, Ele está passando por aqui. Toca em Jesus. Faça igual aquela mulher, estava com fluxo de sangue, tocando na orla do vestido de Jesus. Você pode estar tocando em Deus, tocando no Senhor Jesus. Pela fé, suprirá com certeza as suas necessidades. Pela sua onisciência e poder, Ele conhece a tua angústia, conhece a tua aflição e conhece a tua necessidade. Ele pode, sim, nesse momento, pelo poder que há no seu nome. Sim, no nome de Jesus. Ele pode ouvir o clamor do seu coração. Sim, ó Pai. Estenda as suas mãos. Ele quer tocar em você. Ele quer segurar sua mão agora. Toque, segure na mão dele. Pai Celestial, te pedimos em nome de Jesus. Oh, apresentamos cada necessidade a Ti no dia de hoje. Estamos aqui, alguns que estão ouvindo em qualquer parte do mundo.
Creia no Deus do impossível. Declaramos nesse momento que por fé, que tu possa suprir todas as necessidades do teu povo. Tu podes curar, tu podes salvar, tu podes salvar completamente. Ministra ao teu povo neste momento. Se repreendemos todo espírito contrário que mata e destrói, proclamamos saúde e vida no nome de Jesus. Proclamamos que estamos vivendo sob a tua palavra. Declaramos no teu santo nome. Cremos, sim, que todas as cadeias caiam agora e irão cair no nome de Jesus. Declaramos neste momento toda bênção e vitória no nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar seus assentos. Louve o nome do Senhor. Uma calorosa salva de palmas ao Senhor nesse momento. E damos bem-vindo uma vez mais a todos que estão assistindo pelas redes sociais. E também agradecemos aqueles que estiveram conosco na campanha. Alguém mencionou que a noite passada, ou sábado à noite, disseram, por que não celebra outra na próxima semana, que será maravilhoso? Porém, nós estamos marcando para o próximo momento que você pode fazer parte, você pode se envolver nesse trabalho. Vocês com certeza não sairão daqui como chegaram. Todos que participam, a todos os jovens, todos os pais, pastores e jovens. Vocês estão numa comunidade que precisam realmente ser mobilizados. Vocês precisam ser firmes e precisam tomar uma decisão por Jesus Cristo e este crucificado. Assim que estejam alertados e alimentados, fortalecidos no Senhor Jesus Cristo. Robin, por favor, louvando ao Senhor. E nós continuamos aqui a transmissão improvisada hoje, que estamos aqui em Garopaba, motorhome, e transmitindo daqui mesmo, fazendo o possível enquanto a internet segurar. Estamos aqui transmitindo para vocês esse culto diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Continue conosco. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as a flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us his precious blood, who his love will not remember, who can cease to sing his praise. He can never be forgotten throughout hell's eternal day.
gates of God's mercy, there flowed a vast and gracious tide. Oh, grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Oh, grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice. They kissed a guilty world in love. Robin, sing that last verse one more time. Ladies and Robin, gentlemen, por slip favor, up your hand cante right a now última estrofe, and por just favor. begin to worship him Senhoras e one more senhores, time. levante That suas last word, mãos that last verse. e comece a adorar ao Senhor nesse momento. A última estrofe, por favor. Fountains open deep and wide, and through the floodgates of God's mercy there flowed a vast and gracious tide. Oh, grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Oh, grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice. Thank God. They kissed a guilty world in love. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Glória a Deus. Hallelujah. Louvado seja o nome do Senhor. Thank you, Aleluia. Robin. Thank No you. one can Obrigado, quite Robin. sing like Robin. Remain standing. We want to take up our tithes and the Robin offerings for the canta muito church bem. this morning, and we want to Ora, thank you once again aqueles que for querem all fazer of your help this dar a sua week contribuição, regarding the dízimos camp and e the conference, and we ofertas, just say thank you. And this vocês is going podem towards the fazê-lo. towards the Estamos ministry. agradecidos So a if you todos are vocês able to give a little por tudo extra, que vocês têm we feito. appreciate it. For those that are Tudo que watching você and puder listening, you can fazer, call the number on faça-o the para a screen. obra do You can go Senhor. online at sunlifetv.com. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus, and we thank you once again for all that you are doing for us. Minister to the needs and bless your people, and we ask it in Jesus' name. Amen. Nós continuamos aqui na and transmissão amen. Mark, you're on, improvisada. drop off your tithes Estamos and the aqui em offerings into the Garopaba boxes. com os amigos aqui, mas estou fazendo a live. Estamos aqui no CDU, um lugar bonito que eu estou conhecendo aqui. Mas estamos aqui fazendo o nosso papel, transmitindo a cada coração na medida do possível, enquanto a internet segurar, enquanto tivermos condições técnicas para fazê-lo. Continuemos louvando ao Senhor, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Adorar ao Senhor é preciso. Jimmy Swaggart continua tocando e cantando com 86 anos de idade e continua com a sua vitalidade, com a sua unção, canta, prega, toca e tem sido realmente uma grande bênção.
You may be seated. Podem tomar seus assentos, por favor. Illustrious secretary and my wife talked me into Joe this. disse a minha secretária e minha esposa como deve sermos, como podemos fazer isso. I'm breathing on 90 years old. E eu I'm too old for Eu these estou types chegando a of 90 anos de idade. E sou But their argument was that, muito velho there'll para be esse a tipo lot de of young louvor. people there, and yeah, it Há is. muitos jovens aqui que não conhecem, mas estão ainda com vigor. Muitos That doesn't give me jovens breath que to breathe. Dorias também está fazendo. Isso não me dá maior estabilidade. So, Assim que, bem, I may have to stop halfway. I talvez told tenha Gabriel I'm gonna let que... Tommy Bates do these songs. Talvez tenha que talvez a idade de Gabriel para cantar esse louvor, mas vou tentar fazer igual. The first time I heard this song, Francis and I Primeira vez que ouvi este hino, gone Francis out to e eu my cousin's home, Jerry havíamos Lewis. saído da casa de meu primo, And, Jerry Lee Lewis, He told me he just bought a brand new, e ele me disse, e ele acabava de comprar, what do you call these things? como se chama nessa situação, They all know, they just won't tell me. todo mundo sabe, ela me disse, A stereo. um rádio, é tipo um rádio, algo parecido assim. And É. he had gotten it from an AA Allen Ele crusade, about havia 10,000 comprado esse people that night rádio, singing. recebido And I essa meant gravação that move. de uma cruzada de Where in the world Allen, he got it, I don't onde know. I have no havia mais de 2.000 pessoas. He Como brought ele, it out to me. como ele conseguiu essa gravação, eu não sei ideia, mas ele... I'm gonna start E nós the começamos first a one ouvir ad-lib. isso, tipo eletrola, assim, primeira parte It's diz assim, glory, glory. Hallelujah. santo, santo, aleluia. My burdens down. Quando ele fala de Jerry Lee Lewis, é o primo dele, Jerry Lewis, como já falei para vocês, é um grande cantor e rock and roll contemporâneo de Elvis Presley, que fez muito sucesso, ainda fez, né? Era realmente concorrente, mesmo nível de Elvis. E eles se criaram juntos, Jimmy e Jerry. Jerry fez a carreira secular com a música, o rock. Jimmy, desde cedo, se dedicou ao ministério. Tem até filmes a respeito que eu sugiro que vocês devam assistir. Um deles você pode encontrar até no YouTube, a Fera do Rock. Fera do Rock com Jerry Lee Lewis. Aí conta um pouco da história de Jerry Lee Lewis e Jimmy Swaggart. Agora vamos ouvir o hino que Jerry Lee Lewis Just like singing. deu para Jimmy Swaggart. Since I laid my burdens down, yes, I'm feeling just like singing. Since I laid my burdens down. Well, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Well, glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down.
like shouting since I laid my burden down. Well, I'm feeling just like shouting since I laid, thank God I laid my burden down. Oh, one more time. Glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burden down. Glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burden Amen. Not bad Amém. for 88, huh? Muito bom, graças a Deus. Hey, last year I Olhem, was in Memphis E no and passado, eu I estive em Memphis, Tennessee, walked down the street from my hotel to Sun Studios, where saí rock dos and roll estúdios de lá was onde birthed many onde years rock and ago roll when my nasceu, cousin Jerry Lee Lewis, quando meu Elvis, supri Jerry Lee many Lewis of the founders começou a of fazer rock and sucesso, roll were, um dos fundadores do I rock and walked in to roll take the naquela tour, região. and they Eu entrei, recognized me. They said, "You can go parei, free." comecei a olhar. Eu olhei, That's porque cool. era grátis, era But meu anyway, primo. we were walking Era maravilhoso through, de ver, de and qualquer they were talking maneira. about all the Íamos por aí artists, songs caminhando, recorded in Sun vendo os Studios, artistas, and louvores, they said, canções as far as e we tudo. can E disseram, tell, the first e nós outros podemos rock and ver roll song was a song a primeira called Rocket canção de rock and 88. roll chamada Well, I think Rock the and Rocket 88. 88 showed up Little this Rich. morning. Little Rock and Roll, dia de hoje. There's a little rocket fuel left. Era um pequeno poeta com Open your combustível aqui. Bibles this morning Abra suas to Bíblias, por favor, de Acts hoje, chapter 17. Êxodo Acts 17, chapter 17. Dealing with 17, Paul's second tratando missionary com journey, beginning with verse 1. segunda mensagem missionária de Now, Paulo. when they had passed through Annapolis and Atos Apollonia, they 17:1, came to passando por Anfípolis e Thessalonica, Apolônia, chegaram a where was a Tessalônica, synagogue onde of the havia a Jews. sinagoga And dos Paul, judeus. as his manner E was, Paulo, went in unto como them. costuma fazer, foi And a 3 eles. Sabbath days E reasoned por 3 with them dias out of the Scriptures, discutiu por 3 dias com opening eles, and falando alleging that Christ com eles must através das needs have Escrituras, suffered que era and necessário risen que again Cristo from the dead, and padecesse that e ressuscitasse Jesus, dos whom I mortos, preach unto e que you, Jesus is que eu Christ. pregasse, que And eu some of pregava, them precisava believed ser and anunciado. Alguns consorted with creram Paul and Silas, and e, of the devout Greeks a e great como ficaram com Paulo e multitude, Silas, and of the chief e houve women, not a grande, few. But the houve Jews muitas which mulheres que aceitaram believed Jesus, not, mas moved Jesus, with alguns judeus que não creram, took upon them certain lewd fellows of the baser tomaram sort, consigo alguns and dos gathered seus a homens company and set all the males city e on an uproar, montando uma and turma e assaulted the tumultuaram a house of cidade. Jason, and sought E to bring them chegaram à casa out de to the people. Jason. And when E they found continuou a them not, movimentar o they povo. drew Jason and certain E brethren unto the trouxeram rulers alguns of the irmãos city, que vieram lá, crying, levaram Paulo e "These Silas às autoridades, that have dizendo: turned the world esses homens upside down transtornam este mundo are inteiro. come hither Também also." têm I want vindo you to para pay cá. attention to that last statement. These Quero that que have preste turned atenção the a esta world uma declaração. upside down. Estes que I do transtornam no o mundo violence to the inteiro, que scripture movimentam this o mundo morning, inteiro. but I want to Eu flip quero the wording, the mudar terminology for my volto title na terminologia as I minister para um this título que morning, podia "These who have dizer turned the world right side up." esses ministros que são postos ao mundo de cabeça para baixo. These who have turned the Esses world Estes que right posto ao mundo side up. de Father, we come cabeça. before you in the name of your Pai, em Son, nome de Jesus. We Jesus, thank you for the nós, presence Jesus, of the Lord te damos in graças this pela tua family presença camp. From e the nessa very campanha first familiar. service until this morning. Desde o primeiro We thank culto you do for dia de all that hoje, have gathered. damos We thank you for graças those that are on por the way todos que home, estão that reunidos e you would todos watch que over them.
que tu possas abençoar a todos, proteja, que te dê de volta. Te peço a tua unção de hoje para poder compartilhar a tua palavra, para falar o que te exposto em nosso coração. Te dou toda louvor e glória ao teu nome. Todos dizemos amém e amém. Se um sociólogo estivesse no culto no dia de hoje, e estivesse ouvindo esta mensagem, também principalmente entre os jovens, para vocês, como fazer parte de uma estatística, diria que muitos de vocês que seriam alcoólicos, que a porcentagem de vocês que seriam dependentes químicos, porcentagem possível que seria de vocês estariam na prisão, poderiam ir para a prisão, outro percentual poderiam ser isso ou aquilo. Isso são formas e estatísticas para audiências como estas. Porém, no dia de hoje, algo diferente. Eu vejo algo diferente. Eu vejo jovens aqui com potencial de movimentar o mundo, de pôr o mundo de cabeça para baixo. Deus nos tem dado jovens com potencial e sim transformadores do mundo. Se o mundo consiste de jovens, vocês serão esses que têm essa tarefa. Cada um de vocês está o potencial de que se permite que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas e corações, que podem mudar o mundo em que vocês vivem. É o que se refere ao mundo, são lugares. Seus amigos, o meio ambiente, seu lugar de trabalho, escola, universidade, cada um com a sua habilidade e potencial de ver uma vida transformada pelo poder de Deus. E este tem o poder, pode ver outra vida transformada. É isso que continua. Vocês não fazem parte de uma estatística, vocês são pessoas em Cristo Jesus. Vocês estão aqui por um projeto e fazem parte do projeto. Projeto divino para um projeto. A Bíblia nos diz que Satanás veio para roubar, destruir. É isso que ele veio fazer. Porém, a Bíblia nos diz que em meu nome colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sim, só estarão expulsando demônios. No nome de Jesus, vocês podem mudar o mundo. E se tomarem alguma coisa mortífera, nem o mal ele fará, porque vocês estão servindo esse nome maravilhoso. Vocês serão renovados com o poder de Deus. Sim, você pode revolucionar este mundo pelo poder do Espírito Santo. E olhem bem o que eu estou falando, esta família, esta campanha familiar que nós temos visto. Eu estava aqui conversando com o Bill Davis. E eu comecei a falar, a trocar alguma experiência. E me dei conta dos netos. Eu não sei que vocês, porém, das netas e netos mais charmosos do mundo, maravilhosos. Ninguém se atreve a dizer nada que não é verdade. Porém, eu estava assistindo o culto e estava focado em Karen, em Ari, e de repente Samantha, e eu olhava para eles, e nos cultos elas aplaudiam, Simone levantava as mãos, e eu, ao vê-las fazer isso, comecei a pensar que o mundo que eles vivem é completamente diferente ao mundo que eu cresci, nasci, me criei e me formei. Há um mundo em que Gabriel, meu filho, e seu irmão menor, a irmã dele, nós tivemos que confrontar, lidar com problemas que eu jamais tive que enfrentar. E eu mesmo como pai, estamos chegando a essa cidade. Eu vou completar 68 um par de meses para completar. E eu me sinto, às vezes de 88 às vezes. Mas meus netos têm, meu filho 28 e neto 28. E quando eu estava na classe de biologia em escolas, se alguém tivesse entrado, um mestre estudante, e tiver dito, um homem pode engravidar,
And rightfully so. Alguém será ridicularizado com todo direito. Não é verdade? Rightfully so. Com toda razão. I mean, olhem, having to deal, young people teria having que to lidar deal com with esses jovens transgenderism. com essas coisas diferentes, com esses momentos difíceis, doutrinações escolares transvertidas, como estão vivendo de hoje. Sabemos que no Reino Unido estão promovendo um sistema de educação pública que pode ser tão jovens, que pode ser, jovens podem ser transgênicos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tratando de empurrar que os autores familiares podem inserir drogas que podem mudar a sexualidade das crianças. Nós não podemos permitir isso no nosso país. Sim, estão usando bloqueadores de hormônios. Vamos, irmãos. Temos que lidar com tudo isso que estamos vivendo. Jamais imaginei que teria que viver isso. Esse aspecto transgênico é uma coisa que faz parte de nominário, chamado de influência de gênero, ou falta de gênero, que quer dizer que você não é nada. Omnigender, onigênero, pangender, two-spirit, polygender, dois espíritos, poligênero, expansivo, gênero expansivo, demigêneros, gênero que não se conforma, intergênero, terceiro gênero. E isto está promovendo-se e estão sendo divulgadas essas coisas na vida de nossos jovens, dia após dia. Quero convidar vocês que estão assistindo, jovens que estão nos assistindo, vocês foram eleitos maravilhosamente pelo Criador do mundo. Jesus criou, Deus criou dois gêneros, e Ele criou o masculino e feminino com propósito de unir em matrimônio santo, procriar-se e vir este mundo ser para a glória de Deus. Você não permita que nada isso seja inserido, possa ser emitido. E você pode tomar toda a droga que você quiser, mas você não vai mudar o que Deus criou. Não mudará nada que Deus criou. E eu digo a cada nesse problema, vivo esse problema muito mais sério do que imaginamos. E damos conta. Um assalto completo contra o nosso mais vulnerável na humanidade. Que a humanidade vive essa fragilidade, que levanta seu punho, batendo o seu punho contra o rosto de Deus, assim, fazendo coisas que desagradam a Deus. A Bíblia diz que nos orienta disso, que fazendo coisas que acham que são corretas aos seus próprios olhos. Não podemos mudar o que Deus criou. Nós sabemos, não podemos querer saber mais que Deus. Cada pessoa na face da terra que não é nascida de novo, até um certo ponto é demente. Agora é uma realidade. Não estou dizendo para que a verdade, se não há nascido de novo, até certo ponto não está bem da sua memória, não caminha bem, não vive bem, não fala bem, não tem o seu curso correto de vida, sua vida está fora do padrão de Deus. Porém, há uma resposta. É esta loucura moral e espiritual e este problema e essas trevas que estamos enfrentando, que está rondando o mundo, as nossas nações, os Estados Unidos e o mundo. Mas a luz do Evangelho de Jesus Cristo precisa estar brilhando cada vez mais. Aqueles que estavam em trevas, a luz resplandeceu nas trevas. Essa é a razão porque Deus tem levantado a cadeia SBN para resplandecer a luz nas trevas e dizer ao pecador:
Você não precisa dar um minuto a mais no pecado, porque é um poder que liberta. É um poder mais forte do que a cocaína, de toda a teoria que se possa ter sobre sexualidade. É maior do que qualquer prisão e pode libertar o homem de qualquer atadura, de qualquer escravidão. Falamos do poder de Deus. Este mundo, jovens, não funciona bem desse jeito. Tudo porque se tomou uma decisão há muitos anos atrás, pelos primeiros pais da terra. Eu quero dizer-lhes, jovens, cada decisão que você tomar terá consequências. Entenda, por favor, o que estou falando. A realidade é esta, que esta consequência não só afetará vocês, afetará aos que amam a você, amam aqueles que estarão ao seu redor. Deus criou Adão e Eva para viver para sempre, para procriar-se, trazer filhos e filhas de Deus, para caminhar numa luz perpétua, uma luz brilhando na glória de Deus. Porém, o pecado fez o homem falhar, e por causa das ações do pecado, o mundo tem sido lançado a uma, chamamos de espiral descendente. Por mais educados que sejamos, mais desviados estamos da face de Deus. Nos afastamos de Deus. As coisas deste mundo jamais poderão substituir as coisas de Deus. Sempre dependerá de Deus. Ao contrário, descenderá. Mais e mais. Sim, nada funciona. O clima não funciona bem. Deus jamais fez isso. Que nós tivéssemos que sofrer. Aqui em Louisiana com 50 graus, com tanta umidade. Isso é coisa do inferno. Consequência do pecado. Agora está o papai dizendo, daqui a pouco estamos como se fosse 150 graus. Talvez, não sei o que possa acontecer. Deus jamais que isto estivesse acontecendo num lugar tão quente ou outro lugar. Ele criou um planeta para que fosse perfeito. Perfeito ambiente, clima perfeito, economia perfeita, relações perfeitas entre cidadãos. Talvez tenhamos uma economia que está pelo solo. Temos climas, tormentas, muito mais problemas, furacões, tornados nos últimos 20 anos do que 100 anos antes. Tudo isso nos leva a uma coisa, que o fim está próximo. Estamos perto de partir daqui. Os 2 anos que não vimos tantos movimentos de protestantes e movimentos de obstáculos e de movimentação. Não importa a cor da sua pele. Não importa que injustiça tem sido feito, mas isso não dará o direito de você fazer motim, destruir, quebrar, depredar e fazer o que desagrada a sociedade. Há um espírito de ilegalidade no mundo no dia de hoje, por causa do homem caído. Existe ódio entre culturas, diferentes nacionalidades, etnias. Deus criou os brancos, os negros, os amarelos, os pardos, não que fosse para que vivesse em inimizade, mas sim para que caminhasse em harmonia.
in peace. caminhar em And we paz. can. E We don't podemos need fazer Congress isto. to enact legislation. Nós necessitamos de Congresso que We possa don't mudar have a to burn legislação. buildings down. Não temos que queimar We can edifícios. have that fellowship Podemos between the ter races essa comunhão on the one entre as basis, raças the blood of na Jesus base Christ, God's através do Son, sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. who, when he looks down, he Que doesn't see quando the color of your skin, but he sees the Ele quando veio ao mundo, ele não condition olhou of a the cor heart. da sua pele, mas looks ele olhou a at. condição do coração. Foi isso que ele vê. And it seems like it's E getting parece worse, and que it is como getting as coisas worse. The estão Bible tells us piorando. it's gonna get worse. E assim a Bíblia nos So we diz shouldn't be assim. alarmed. Então não devemos But in estar the midst of all tão that's assustados. No meio de there is a todos os power. males, há um poder. Há um There is poder a power that constante, is greater permanente. Há um than poder everything. maior There is a do que as power trevas. greater Há um poder than the maior There do is a que o power inferno. greater Há than um poder all of the evil maior intentions que of todas as socialism and maldades e progressivism intenções and do transgenderism socialismo and what other e isms todos you os wanna come tipos up de with. doutrinas e ismos And que it's the gospel. podemos Gospel imaginar. O Evangelho changes. é essa solução, porque o Evangelho muda as vidas, I have this book in my transforma as library vidas. Temos vários livros em minha that I've read biblioteca several times. It's que written by a tenho man by the lido name of várias Steve vezes, escrito Turner. por um homem, It's entitled Tim Amazing Turner, Grace, the story titulado of America's Sublime Most Beloved Graça, Song. a história And de um dos story of the hinos man mais who amados dos wrote Estados it, Unidos. John Newton. Um In homem que the escreveu com John Newton. Opening chapter, he shares Primeiro what's really capítulo, the ele prologue compartilha como ele fala In no writing prólogo, ele about what escrevendo led him. He's not a Christian. acerca do que aconteceu a ele para se tornar Cristo, do que o conduziu ele a falar sobre este hino de sublime graça, How sweet maravilhosa graça, the sound quão doce é that esse saved hino, esse som a wretch que salvou like me. um miserável I pecador como once eu. was lost, but now Antes eu era perdido, I'm found. mas agora I was tem blind. sido achado. Cego eu era, I see. mas agora posso ver. He said this song and its E este meaning hino tem um significado captivated him. He que wanted to know cativou more a ele. about it. And in Ele doing queria his saber research, mais acerca he shared disso a testimony e conduziu as suas investigações compartilhando esse of a testemunho. man, and I've shared this here a few years ago. um Well, I homem- want to give it again. An E African isso eu queria American dizer brother para by the name of vocês, um Sherman afro-americano, Whitfield. irmão, Sherman Chama was from Whitfield. Arkansas. He came from chamando de a Arkansas, very hard background. According to his uma own vida passada words, muito he was difícil, de acordo raised com in as a suas próprias family that palavras. Ele knew cresceu em uma nothing família que não about conhecia nada, não He conhecia did nada have a sobre Deus. grandmother, one of his Ele grandmothers teria that uma had a das relationship with the Lord das avós Jesus, que and tinha uma relação com he Jesus could Cristo. remember E ele podia as a little lembrar, boy como criança, being taken to her house que estava, and que havia levado na spending sua the night, casa, and how that que passou a before noite she would let him go to sleep at night, she would antes get him down and que ele make começasse a him kneel dormir, on- e o by the levou bed, and she would kneel beside him and pray. e começaram a conversar Let me tell e you something, oravam ao parents and redor dele grandparents. e eles The oravam aos greatest céus. ministry you'll ever have E is o ministério que maior que se pode ter, que você pode ter, é a sua família your children. e seus filhos. Graduated from high school, went to college, got a degree, got a higher degree, went to work in a Então, major programa corporation, ele Fortune foi trabalhar 500, em uma began to corporação work his way up the ladder until he e was começou now a a part trabalhar of e the corporate chegando ao board, topo, stationed encontrou and shipped over to sendo England, parte London. da corporação do He had the world at his executivo dessa fingertips. empresa, e foi estacionamento da Inglaterra, Living E nem- in one of e estava vivendo Western Europe's greatest cities. I've been there so many times. I don't dos have lugares the number lindos to no oeste count, da and I love Europa. London. The history E muitas is vezes, overwhelming. quantas vezes não relembro, A car to pick him up. mas era algo maravilhoso. More carro que money ele than he corria. had ever thought about making Ele havia chegado in a his pensar, life. He a said, ter and em sua I wanna vida, quote, e get disse, it right. eu quero He citar, said, I para seu felt bem. pretty good eu me sentia about muito bem, Sherman Whitfield. de Chalmers I Whitfield. felt that I had pulled myself up by my Sentia own que eu bootstraps. havia This is the kicker. I felt that I was chegado ao the captain topo ao que eu podia of chegar. my soul. E ele chegava, que eu era o senhor e capitão da minha alma. Married,
casado, 2 years into the marriage, 2 anos de he matrimônio, found out his wife was having an affair. e sentiu que a sua esposa tendo uma aventura, e isso His o abalou. idyllic world shattered. Seu mundo ideal começou a desmoronar The ao seu job was redor. not that important anymore. Seu trabalho já The não era money tão importante jamais, Didn't nem o mean dinheiro as much. não significava tanto quanto They say- antes. I've Dinheiro, read it and I heard 2 psychologists the other day talk about that divorce ele estava falando sobre is questão the de same divórcio, to the emotion as a o death mesmo que of a uma close morte family member. de um familiar. Because divorce is rejection. Porque o divórcio é um rechaço, I don't care who we uma are. I repulsão. don't care how cool we think Não we are, or how importa strong we are. quando chegamos, No one quanto wants são to be fortes pensemos rejected. o que podemos fazer. Especially Mas é by algo que a precisa ser husband or a rebatido. wife, a Por mother, a isso, father, a son. Por isso é necessário que se lute contra isto. Isso By his own destruiu a account, he vida said dele. his life began Em seu to próprio spiral relato, ele disse out que a of sua control. vida He began to começou drink heavily. a ficar fora de controle. Didn't E ele know what to começou do. a beber muito. Não Didn't sabia know o que what the fazer. answer was, but he said, Não "I sabia qual era a remembered resposta. E ele disse, eu the recordei things my grandmother had told me das about coisas this man que a minha avó Jesus." havia dito This is a quote. desse Who nome could heal the Jesus, sick, e começou a citar que podia raise the curar os dead, enfermos and e give podia sight to the blind. ressuscitar os And then he mortos e asked dar this vista aos question, could cegos. this Jesus Depois do anything? depois eu fiz me? essa pergunta a ela: será que Jesus pode And fazer you know, algo we por make mim? the mistake. Dad said E it the other day sabemos, when he was leading it, meu papai the estava sinner's dizendo no prayer. dia, And you know, fazendo oração de fé, e God has to have a sense of humor, Deus, because there's ele just a dizia, lot Deus of dumb necessita, Christians in the kingdom. Deus tem que ter um sentido muitos cristãos tontos We hoje em get, we dia. get the negative. Nós Why you pray recebemos the muitos sinner's comentários. Por que fazer esta oração de They don't have fé? to pray that. No, they don't. Não tem que But orar here's dessa what we don't forma. understand. Most É people que vocês don't não know how to entendem que a pray. maioria não sabe o que é isso. Muita gente não sabe como orar. They don't know how to come Não before sabem the Lord. como apresentar-se diante They de don't know Deus. the words to say. Não sabem nem conhecem as palavras, o que And he dizer. didn't know what to do. He didn't know E não how to sabia que talk to há algo Jesus. como falar com Jesus. But he remembered there was a Eu lembro church que havia down uma the street igreja that he passed cerca every day going to work. onde ele havia passado, He didn't know what onde ele time ia service passar para trabalhar. started, so Ele não he got sabia dressed que Sunday tempo, morning que hora seriam os cultos. Só walked sabia in, que domingo de walked manhã down the tinha street to culto. the Ele church, entrou and he was domingo de late. manhã, foi até aquela He messed igreja. the time up and he got there Estava late. And the norm, tarde, the custom of chegou this o programa church was final. O costume dessa igreja pastor would, era que before he o would preach, he pastor, always antes had de the choir. pregar, ele sempre The choir always fazia would um sing, coro. and then he would O step coro up sempre cantava immediately e ele saía and then imediatamente. preach. And this pastor would Depois have the pregava. church, Esse pastor the choir, to tinha, always try to tinha sing a igreja song that sempre tied in cantava um hino to his que se message. conectasse a ele. But that Com morning sua was mensagem. different. He stood up Nesta before manhã the foi people and he diferente. said, Ele se "I'm not going to have levantou the antes choir das sing pessoas. this morning E eu não vou pedir que o coro until cante I nesta get manhã, through preaching." Now, somebody antes might que eu say, termine well, he de just pregar. decided to Mas do algo que that. eu Well, digo in his assim, mind, ele that resolveu may be what inverter he a situação. thought. But Foi you o que ele see, pensou the naquele Holy momento. Spirit Porém, mas o Espírito knows Santo how to sabe orchestrate a como service. orquestrar um culto. Hallelujah. I can Aleluia! feel that. É ele que tem que ser o grande mestre, o condutor de um culto. Ele sabe como mover a vida do pregador e como mover, tocar na igreja. Então, faça He isso e knows faça you may be aquilo. labored. It's Ele happened sabe so many também times. o que You precisa labor ser over dito. a message Muitas day vezes after no trabalho, hour quando after mensagem, hour, and you get up e Sunday a hora morning tal and hora, you're qual praying and momento, the Lord says, levanta "No, pela manhã e ora ao Senhor. not Não, that. I isso want não. this." Eu quero isto. Hallelujah. He Aleluia. knows because he knows Ele you. sabe. He Ele knows who's conhece a gonna be você, in the conhece o seu service. interior, He knows the need ele of sabe the quem vai heart. estar, ele He knows conhece a the cry of necessidade the heart. de And cada he's the coração only em cada one lugar, that em cada can igreja. satisfy. Ele é o único que pode satisfazer o ser humano. Sherman Whitfield walked in, Schoenfield missed. entrou sat e down in the back perdeu. and just basically missed. Ele chegou, sentou-se naquele lugar. Ele estava meio 95% perdido ali. of De everything the preacher 95% said. de tudo que Preacher o got to the close and he falou. said, Ele não "Choir, entendeu muita coisa. would you now Depois, no sing final the da song mensagem, that I've o pregador asked you?" disse: agora, por favor, cante o hino que eu havia pedido. Cante, They por favor. started singing.
Amazing Grace. e começaram a cantar o hino Sublime Sherman Graça. Whitfield, he said, E Sr. Whitfield disse, estava sentado ali and all of a sudden, e as de I'm listening to repente them, Amazing estava Grace, ouvindo Sublime how Graça, sweet the sound. que havia That salvo saved a wretch o like me. pecador. And he said, Foi when they cego, said mas that line, hoje that saved eu a wretch estou like vendo me, it hit esta me. graça que He said, salvou "Wait a a mim, minute. esse miserável pecador. Espere um momento, I'm a disse wretch. ele. E eu sou um infeliz. And he E ele is in the wretch está saving business. Somebody Ele está needs pronto to para shout. salvar os Somebody needs miseráveis to praise pecadores, the Lord. irmãos I don't care pecadores. how deep in sin you've Irmãos, gone. precisamos I don't louvar care how o much you've Senhor, drunk. não importa a I don't care profundidade do how many pecado, drugs you've quantos taken. I don't drogados care how há, quanto much of alcoolistas tenham, debauchery you've não fallen importa into. quanta There is moralidade no sin that se His pratique, grace cannot cover and não há lift you pecado out of que a that graça pit não and pode set your suprir feet e on não a rock pode to stay. alcançar. He's in the wretch Ele saving está TV. He's no in the controle de wretch todas saving. as Put that coisas, beer pronto down. para Put salvar that todos bottle que se down. cheguem a Put Ele. that gun down. He's in the Deixe as wretch coisas que saving desagradam a business. Deus, mas se volte para Deus. Ele pode alcançar você. Woo! Oh, Man, that's good. irmãos, That's good. muito bom. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Quando Deus estendeu a sua mão e me tocou. Aleluia. Problem with the church. O problema com a igreja hoje, o problema com o mundo que não sabe quão perdido estão. O problema é com a igreja que não sabe quão salmos somos. Não reconhece a situação. He said, my life. E diga, minha vida mudou, He said, disse in an ele. instant. Num He said, instante. I didn't know the protocol. This is in the story. Ele quebrou o protocolo. Eu estou falando evangelisticamente do livro que está escrito. E eu pulei. E se assustou. E muitas das igrejas anglicanas daquele dia. Necessito de ajuda, disse ele. Necessito desse Jesus. E o pastor disse, Senhor, venha para cá. E num instante, orou a oração de fé. E ele começou a sentir que todo o seu mundo começava a mudar. As trevas começaram a transformar-se em luz. A dor transformando-se em algo doce, a confusão transformada em paz. Paulo está falando em sua segunda viagem missionária. Paulo e Silas e outros nos encontraram uma cidade tessalônica onde estava na Grécia, exatamente. A Bíblia diz que ele foi à sinagoga como era seu costume, Paulo e seu ministério. Cada lugar que ele ia, havia uma sinagoga judia, e ele vai a esse lugar. E ele começava a falar, e começa a conversar com as pessoas, e começa a falar sobre Jesus, sobre a sua experiência de conversão. E ele estava tentando converter alguns através da palavra. E havia uma cegueira espiritual naquelas pessoas. E há muitos que estão em cegueira espiritual. Mas esperem que venha a mudança. Você que vive nisso. A Bíblia diz, capítulo 2, que ele começou a conversar com eles. Com a escritura número 1, jovens, você não pode ter sucesso no mundo sem a palavra de Deus. Jovem, você precisa viver com a palavra de Deus e ter a palavra de Deus como a única fonte que você precisa crer, como algo que possa mudar a sua vida e seguir a sua vida. Você não precisa formar a sua própria ideologia e tentar mudar as mudanças e sistemas de crenças, mas sim permita que a palavra de Deus possa moldar e viver algo que você possa ser feliz. Isso apoia porque a Bíblia apoia. Eu não quero que você pense diferente, não porque você quer, porque você gosta, mas porque você precisa viver em conformidade com a palavra de Deus. Estamos contra o pecado, não contra as pessoas.
demasiados cristãos são autojustificados, indivíduos, e no caso são pecados horríveis. E nos atacamos entender algo. São cativos de sua carne. Eu sei muitos que vivem assim, mas temos que entender que o Espírito que nos dirige. Por isso que isso quer dizer desta maneira, porque nós somos contra algumas coisas que são contra a palavra de Deus, e nem contra A ou B, mas contra aquilo que é contra a palavra de Deus. Nós amamos aqueles que vivem uma vida fora do padrão divino, mas amamos. Cada pessoa é nascida em pecado, nasce uma inclinação em particular a certos pecados. Se é luxúria, cobiça, racismo. E aí há pessoas que têm essa inclinação em particular. É isto que nós sabemos, mas nós amamos o suficiente aqueles que saíram da sua condição normal. Mas com tudo isso que se está pregando, não somos contra aqueles que ficam pregando essa forma transexual. Porque a Bíblia é contra, a Bíblia deixa bem claro que é um pecado. E vocês não podem, jovens, deixar se confundir. Você não pode mudar o fundamento da palavra. Isso é o único livro que poderá encontrar do mundo que tem a resposta para suas dúvidas, para suas perguntas do coração. Esse é um livro que trata com problemas do coração. Quer saber como amar o homem? Nos mostra como amar a Deus, como dirigir a Deus, como viver para Deus, conduzir seus negócios. A Bíblia nos mostra isto. Quer saber como adorar? A Bíblia nos diz. Quer saber como atuar com o público? A Bíblia nos mostra. Deus já nos mostrou através do livro 3, nos diz que a mensagem é esta. Este Jesus que eu prego para vocês é Cristo Jesus. Ele padeceu, ele morreu e ele ressuscitou dos mortos. A história da Bíblia é a história da cruz. É a história da Bíblia resumida nisto. Esta é a mensagem que devemos pregar. O homem nasceu em pecado. O homem não poderia salvar-se a si mesmo, mas Deus desceu dos céus antes da fundação do mundo. Ele determinou, decidiu que ele abandonar a bondade, mas ele haverá o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue. Todo aquele que vê a mim na cruz será salvo. Sim, essa mensagem da Bíblia não é sua mensagem, não é para... Escutem, pregador. Não é a sua mensagem, é a mensagem da cruz. Resenhas de livros, películas. Teremos que não podemos alcançar a audiência de hoje. Essas formas antigas, alguns dizem. A Bíblia diz que não se pode mudar os marcos antigos. Papai tem falado isso há muitos anos. Pensa no papai. Tudo parece... Às vezes parece que somos tão próximos de idade. Porque temos falado muito sobre isso. Ele recebeu uma carta recentemente de alguns pregadores ignorantes. E da juventude, ele ouvia, diziam, focando problemas. E um repórter dizia que mais igrejas de membros sendo pastorado por gente de 40 anos ou menos. A energia que traz para o problema é isso. A juventude, muitos desses jovens não pode matar o leão, muito menos de um gigante. Necessitamos
os nossos that pais, spiritually they walk with a limp, espiritualmente caminhado, but they've been touched perna lastimada, by the perna hand of God. faltando. Somebody needs to shout. Por amor de Deus, irmãos, temos que adorar, louvar ao Senhor. Whoa! Oh, We need some fathers. necessitamos, We need some Abrahams. We need some Isaacs. We need some Jacobs. precisamos de Abraão, Isaques, Jacós, aleluias. Precisamos de pessoas com chamada, comprometidas. And E now the next thing that happened, olhem, you see, não se sente o we que all, aconteceu, too many olhem preachers want to todos os preach a gospel demais, word. The gente Christian, que pregar o and they evangelho lie to the no people, but they cristão. tell, if you come to Jesus, you'll never have another A problem. gente diz, The outros money dizem que will jamais rain down eles from terão heaven. problemas, problema outra vez. Outros prometendo ofertas miraculosas. Não, não é assim. The city will bow before you. A cidade vai se prostrar diante de você. Promessas When the true gospel is preached, inverídicas. Quando o evangelho se it prega, raises up the anger levanta a of the sua God ira. haters, because the Bible says Deus que a aborrece, mob, Deus que servem a Deus. A Bíblia diz que a multidão se levantou. they didn't Uma like turba it. se levantou. That's one of, listen, Não gostaram do que if Paulo your pregava. church is the Se most popular você como place in igreja, town, you ain't preaching irmã the popular gospel. da sua cidade, você não está pregando o evangelho. Hello? Se você for a irmã Hello? popular, sem ter alguém If criticando, you não pode if you ser. don't want to stand for Se anything, você you can have the crowd. não quer defender nada, If you want anything to quer go, you transigir can e have não the quer crowds. enfrentar e não quer But the moment you start laying contestar down and o preach erro, on sin, você and the moment com you certeza start terá a preaching on simpatia das holiness, pessoas, and mas right- você and não I'm vai not viver o talking some evangelho. external rules. Você precisa falar sobre a santificação e tem regras, por favor. I was preaching Estamos In pregando Pennsylvania. a cruz. Estamos pregando em a few years ago, and Pensilvânia. I saw a man come in Há uns anos atrás, eu during the vi um service, homem que chegou durante o and when he sat on culto the back row, I said, first of all, I knew he's e a ele preacher chegou atrás. because he had that Ele look. não sabia que ele era pregador, ele And tinha I knew he um jeito was estranho. trouble. Ele não sabia He wasn't que ele there. His era spirit problema. was on. Service is Ele over. estava, I'm in the lobby e terminou o culto, eu estava talking to lá some people, and perto I do see púlpito, him out of the corner of my eu eye. estava falando com standing. pessoas e And I ele knew estava what ali he was doing. parado, I knew olhando. it. Oh, I could write the Eu não book sabia o right que there. fazer isso. It was already Mas written. ele estava I lá. knew exactly. Estava escrito que In exatamente my o que mind, ia I'm thinking, acontecer. okay, when 3 or 4 more people come up to me, and there's 3 a ou big 4 crowd, pessoas he's chamaram gonna ele, interject ele- himself into Ele the veio no meio da conversation. conversa. Let me just e help vai some of interromper you. a conversa. Not everybody wants to listen to what you got Nem to todo say. mundo quer saber que você tem, e nem todos têm educação So, necessária. It wasn't 2 or 3 minutes left out of a little crowd, and all of a sudden I Não saw. passa. De repente And, começou a you know, falar the more E self-righteous olhem, a person is, e começou a justificar It as affects suas, the way as they suas talk. teorias. I just talk normal. But the Isso more não é normal, self-righteous porém, you talk, the more holy you mo- try to sound. E, And all of a sudden e he ele had falando sobre a justificação, de repente ele injected entra, himself into the crowd. intrometeu na conversa e na Now, multidão. I like the first thing he said. Yeah, Dr. yeah. Swaggart. E ele disse, Dr. Swaggart. Man, I went to Bible college, but I ain't got no doctorate. Até ali não tinha I'm nenhum not doutorado. like Dr. Gray and Dr. Watts. Não, and não Dr. sou como Dave, Dupree. doutor, I ain't no sit in tantos no do, classroom não sou doutor, como any tantos outros longer que sente aqui as than I classes have para. to. E não tem mais o que acrescentar. Give me the book and let me read it, and let's just go. Dê-me o livro que eu quero ler para vocês. Well, thank you, Muitas graças, Dr. Swaggart. Dr. Swaggart. And you know, the more self-righteous you are, you do this. E Get that nose ele não up vai here. fazer isso. God help them if they ever walk out in the rain, they'll drown. Isso pode ajudar, e ajuda, com certeza. And he said, I would like to know. Isto eu queria I saber. figured, well, he's nothing up in his ear, so Eu- there's a lot he needs to know. Eu I would like to know what your queria saber, gostaria de saber qual é a sua posição sobre as You ever mulheres. notice the more they pick on women? I would like to know what your Quer saber position o is que vocês pensam on women que wearing as mulheres usam ou não And the maquiagem. first thing that came to my Que a mind was, princípio with que all the foi problems in the realmente world, that's what's on your tanto mind. problema do mundo e o que ele podia We tanto got problema world do mundo se hunger. You're preocupar worried about com Max isso. Factor?
problema mundial, você está preocupado com isso? We have runaway inflation and you're worried about Temos Maybelline. inflação em todos os lugares, o médio em What's that todo old song, lugar. Chuck Berry? Maybelline, Como se disse, don't you be Madeline, true. porque eres justa, fiel. You got olhe, hungry people in the world, you're worried Há about muitas Chanel. pessoas que vivem nesse ambiente que se preocupam com coisas, com Number sombras. 5. Esse é o meu 5. Is there a Chanel number 1, 2, 3 and 4, 6, 7 Número and 3 8? ou 4, 5, 6, 9, não sei. Need to know. Necessito So I saber. don't go in and say, I'd like to buy some Chanel number 7. And I said, I'm so glad you Diga-me. asked. Eu gostaria que respondesse a minha pergunta. On Essa é a minha some, the more the posição. better. E a minha posição, quanto mais, melhor. Paid it up, baby. 15 dólares, irmãos. But that mob rose up. Porém, essa multidão They se came levantou. for Paul. Paul had been warned and he snuck out and Vieram got para away. Paulo. Hallelujah. But they dragged Jason out. And you got to Por várias understand razões something, levaram young people. Paulo às This is a autoridades. Você tem que spiritual entender, conflict. jovens. Jovens We precisam wrestle entender que é uma not guerra, conflito espiritual. against Não flesh and lutamos blood, contra a carne but nem o powers and sangue, principalities. mas contra as We are potestades fighting e principados, against demon spirits. contra We're espíritos fighting against the demoníacos, forces of peleando Satan contra as himself, forças de who Satanás brooks no mesmos, quarter, asks no que quarter, and has come to não destroy. anda Oh, conforme a hallelujah. palavra, mas que vive But the word escravos of God do also mundo. tells us, for the A palavra de Deus nos weapons diz of our warfare que as are nossas not armas, carnal, but das mighty nossas through God to milícias the não são pulling carnais, down mas sim of poderosas em Deus strongholds. para derrubar fortalezas. Aleluia. And they said, the E onlookers chegaram looked at que Jason and estavam the ali others. vendo, vir a razão dos outros. Ei, é isto Are them. que These are transformam. they. Esses são And I'm gonna use my aqueles. title. Who have Vou turned usar the o meu world título. Quem tem imposto ao mundo de cabeça side para up. baixo. Hallelujah. Everywhere the gospel is Estão allowed aqui to também be preached, perturbando. it will turn Eu quero que people's vocês lives entender. Este é o evangelho right mesmo, side que up. muda as vezes. É o evangelho que Singers, muda as musicians, pessoas de come verdade. back. Música In the mista, book por of favor, Acts, the regresse, book por of favor. Acts is the blueprint for what I'm talking about, turning, Esse é o plano world que right eles side up. estão elaborando. because the Bible tells us several things A happen. Bíblia nos diz várias Number one, coisas. sinners got Número saved. os Actually, pecadores when you get foram out, salvos. the Quando Acts você vê bem, chapter 8, you look down at when Philip went down to Samaria. a Bíblia diz que Felipe foi a Samaria. Isso é um compêndio desse pequeno avivamento na história ao redor do que a Bíblia diz. Esse é um compêndio do que aconteceu em todo o livro de Atos. Felipe foi até Samaria e a Bíblia diz que ele pregou Jesus And Cristo. this, I love this. It said, Me canta isso. the results. E Sinners os were saved. resultados foram maravilhosos. Os pecadores foram salvos. Os enfermos foram curados. Demônios foram People expulsos. were filled As with pessoas the Holy Spirit. foram Then we read cheias later do on in Espírito Acts, Santo. the dead Lemos were raised. adiante que os mortos ressuscitaram. Woo! Uau! We read about Paul on the island of Lemos Miletus, and he acerca de reaches in the Paulo. fire, and he picks up, and there's a E snake ele that's vai, on him. ele na ilha And de he shakes Malta off that snake. e, Oh, hallelujah. e That's the a power serpente lhe of pica the e ele Holy sacode Spirit. a serpente Hallelujah. Young e as people, pessoas you foram don't have to be salvas scared of pela witches fé, pela and transformação. warlocks and spells. Sei There is a tudo que power fizeram, that is greater vários, in ele e you. Paulo It's the ficaram power of pregando o the evangelho Holy por todos os Spirit. lugares, Hallelujah. cheios do Espírito Santo. Aleluia. That power Esse é in o poder. is que what você separates precisa. you from a dead church. É isso que separa a igreja I'm just viva gonna de uma say it igreja this way, morta. 'cause I get ready to E eu close. digo desta maneira: I do not diminish eu or não speak lightly of denigro the work accomplished now or do in que the a obra past by possa those who fazer. don't believe A hora passada de que in the infilling creio of the não Holy creio. Spirit. É necessário But I will put crer it this no way. Espírito Santo, na What could ternura they do have done Espírito Santo, porém, que eu even tenho greater feito with algo the mais Holy precisamos Spirit fazer, muito mais, com o filling Espírito them Santo, up. para que ele possa dominar completamente. Don't ever let anybody, young people, Nunca permita que try to nada, talk you out jovens,
of the greatest convença você experience God has for the de que church. experimente The infilling o dom of the maior Holy Spirit que o with the Espírito evidence Santo possa of dar a speaking você, in que é a other tongues. ternura e a ação e o I poder this que há young em people, Cristo Jesus pelo Espírito Santo. this is all I know, church. Raised in church. Este é o poder do My Evangelho. dad started in full-time traveling evangelistic work in 1960. Apple did not exist. There was no Google. It was the dark ages. You had to read books. You like that, huh? That just popped into my mind. And I had just started first grade. I'd spent, I think, 3 weeks in the first grade in the big city of Wisner, Louisiana. And I was pulled out of school, and we started traveling. First, second, and third grade, my mother taught me correspondence, the Calvert School Correspondence out of Baltimore, Maryland. It's still around today. She would, Dad, in the mornings when we'd wake up wherever, and you know, I'd love to go to some big church conference and give one conference work breakout session on how to treat an evangelist. Because we started before Holiday Inn. Matter of fact, man, if you could stay in a Holiday Inn, you were staying at the Ritz-Carlton. Man, you were high-stepping. I remember, I can still remember, little boy, the first time we ever stayed at a Holiday Inn, I actually said, Mom, are we in heaven? Because they would stick you in people's houses. And I love you, but I ain't staying in your house. I'll pitch a tent outside before I stay in your house. Been there, done that, and got a T-shirt. A lot of them. Or and they would trundle you up, and you'd have to go to this house for breakfast, that house for lunch, that house for supper. And you know, my mom is. Boy, she can cook. And one thing I learned, there's a lot of women out there that don't need to cook. That ain't their gift. One revival we held, we had chicken 27 times. And none of it was any good. We had it fried. We had it baked. We had it barbecued. We had it fricasseed. We had it raw. We had it burnt. We had it greasy. We had it dry. I was a sophomore in Bible college before I learned that the anointing has nothing to do with fried chicken. And then when I started fourth grade, from the fourth grade to the 8th grade, my mother stopped teaching me. And they enrolled me, young people, in public school everywhere we held revival. Don't come around moaning to me, I had to change school twice in the middle of the school year. I went